Olá, tudo bem? Boa tarde. Na tarde de hoje, então, a gente vai conversar aqui com os alunos do curso técnico Informática da Fevale e com os alunos do Itinerários também da Fevale. E a gente tem aqui o professor Eduardo, o professor Elias, e a gente convidou para essa tarde especial de hoje aqui um profissional da área da computação, que já trabalha aí há alguns anos e viaja aí por todo o Rio Grande do Sul, é o Fábio Blini, que por um acaso ele é meu vizinho, mora aqui no mesmo condomínio que eu, o cara que tem o apartamento mais decorado, mais bem envelopado aqui do Arte Brasil. E, cara, é uma honra pra gente receber tu aí. A gente sabe que tu tem uma agenda bastante preenchida, digamos assim, né? E tá aí com o teu filho em casa também, nesse momento de pandemia. Manda um abraço aí pro Vini, teu filhinho. E fica à vontade aí para conversar com os alunos, falar um pouco aí sobre carreira, dar uma visão geral aí do que tem no mercado, né, dar uma motivada nessa galera e também falar um pouco da realidade, né, do dia a dia aí do profissional de computação. Fica à vontade, seja bem-vindo, Fábio. Valeu, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É bem legal a gente conversar de uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Eu sou realizado na minha profissão, gosto muito de exercê-la, e que nem o Marcelo falou, agora, atualmente, eu estou no Rio Grande do Sul, mas já participei de projetos por todo o Brasil, e Acre, Rondônia e Amapá, os estados que eu não conheço ainda. Então, essa é uma outra questão da carreira, né? Que para quem gosta de viajar e conhecer vários lugares, mesmo que seja fora do expediente, né? Às vezes tu conhece o aeroporto, a cidade e o caminho até o hotel, mas tu tem a possibilidade de visitar, conhecer e trocar informações com outras culturas, né? O Brasil, incrível, assim, tu pula de estado, às vezes até da região dentro do Rio Grande do Sul mesmo, e a cultura é totalmente diferente. Então, isso é um diferencial da nossa carreira. E para quem gosta disso, é um prato cheio, assim, ter essa interação e essa troca com outras pessoas. Né? Agora, meio com a pandemia, o consultor fica apavorado, louco para viajar. Eu tive a possibilidade de viajar semana passada para um cliente, cumprindo todos os protocolos e tal. Mas o consultor sente essa falta, né, de estar na rua, e a consultoria tu tem que ter, né, o dia a dia ali com o usuário, o contato com as pessoas, né? Então, mesmo que remoto, tu perde um pouco dessa aproximação, né, do cliente. Aí não sei, Marcelo, se tu quer que eu vá falando do início da carreira, como é que começou e... Pô, eu vou fazer umas perguntas então e aí a gente vai Ah, respondendo, tá? beleza. Hoje eu vou fazer perguntas. Hoje faz de conta que tu é o professor, eu estou fazendo as perguntas aí pro professor Fábio. Uhum. Professor Fábio, qual é a sua atual atividade? Você programa, você vende? O que que você faz, professor Fábio? Pois é. Então, na Sankhya, eu trabalho na empresa Sankhya, que é um software de gestão de Minas Gerais, não tão conhecido no Rio Grande do Sul. A gente está no Rio Grande do Sul há 3 anos apenas. E começamos com 4 pessoas, hoje somos 36. Ah, E na unidade aqui. isso, em Porto Alegre. Uhum. Estamos numa unidade, a terceira unidade já, porque começamos com uma sala ali nas Torres Gêmeas que brincam ali da Caçul, na descida do Jardim Botânico ali em Porto Alegre. E começamos com uma salinha pequena, aí fomos para uma segunda unidade maior, que em 2 anos nós já estávamos com 20 pessoas. E diante dos projetos que a gente vendeu e das demandas de trabalho, nós somos 36 hoje. Tivemos que ir para uma outra região, ali perto, na Carlos Gomes também, para poder atender toda a nossa demanda de pessoa e de espaço físico. Ah, legal, eu não sabia que vocês tinham ali na Carlos Gomes. Para quem não conhece, né, Uhum. queridos, a Carlos Gomes é uma vitrine, né, de empresas de porte grande, assim, né, que tem uma representação ali no local estratégico de Porto Alegre, né?
É um local bem, Exatamente. bem visado assim para negócios, né? Exato. E é bom que tu, no café da tarde, da manhã ali, no almoço, tu já conhece novos. A gente fez até uma venda dentro de um almoço, conversando com uma pessoa, pessoa empresário, viu o crachá da empresa, perguntou, disse, eu estou trocando sistema, não conheço vocês. Então, esse é o principal foco da nossa empresa aqui no Rio Grande do Sul, é ser mais conhecida, né, para os outros estados lá, a região norte, nordeste, centro-oeste, a gente é bem conhecido. Mas aqui a gente tem a concorrência forte, né, das próprias empresas aqui de Novo Hamburgo. Então, a ideia é colocar, né, a Sankia também num espaço aí e ser reconhecida entre as empresas. Tá. Então, atualmente, né, dentro da Sankia eu comecei com a parte de consultoria, a gente tem uma certificação interna, só que vendemos 2 projetos de porte nacional muito grandes, a Unifértil, que deve ser bem conhecida ali, quem vai para Canoas, é uma empresa grande de fertilizantes, conhecida no Brasil inteiro, e vendemos a Frumar também, aqui perto, em São Leopoldo, e aí já deu demanda de gerente de projeto, a gente não tinha ainda gerente de projeto para abrir, ia ter que trazer de outra unidade. Eu fui para Minas Gerais e fiz a certificação, então atuei como gerente de projeto, e atuei como vendedor também por conhecer o sistema, e a gente não tinha um pré-venda aqui na unidade, então eu também fazia a apresentação do sistema, e atualmente eu estou só na consultoria mesmo e na pré-venda, né? Aí, então eu faço um levantamento de requisito, como se fosse uma arquitetura desse sistema, antes da venda, no período da negociação, né? Eu acho que Então hoje essa executa essas duas. joia, joia, obrigado. Eu acho que essa fala que tu fez aí por último tem tudo a ver com a disciplina do professor Elias, né? Professor Elias, que são entrevistas com o cliente, análise de requisitos, né? Identificar o cenário que o cliente Uhum. está inserido e ver o que pode ser feito para melhorar aquela tarefa que ele faz no dia a dia. Mas eu vou fazer mais duas perguntas aqui, tu fica bem à vontade, pode voltar e falar sobre outras coisas também, tá? Tranquilo. Qual foi a sua primeira É legal porque a atividade? gente. Qual foi a sua primeira atividade na computação? Qual foi seu, tipo assim, o primeiro emprego, a primeira tarefa que você fez? Eu pergunto porque hoje é bem diferente, né? Hoje todo mundo pede experiência para ingressar, e eu lembro que na minha época eu não tinha experiência e mesmo assim eu comecei. Eu acho que foi assim contigo também. E qual foi então a tua primeira atividade e o que que tu acha que vai surgir de profissões no futuro para essa galera que está se formando assim? O que que tu acha legal eles ir estudando e aprendendo e começando a gostar? Beleza. Cara, eu comecei, é até engraçado, e aproveitar que a Pamela não está aqui em casa, minha esposa, mas eu tinha uma namorada que o pai dela era dono de um mercado, um supermercado em São Gabriel. E eles foram botar um sistema de PDV e retaguarda de caixa, para controlar o estoque do supermercado e a frente de caixa, né? Que tinha umas máquinas da Conta Regis aqui em Porto Alegre. E eu tinha feito um curso da Data Control, Data Contra eu lembro. básico, básico da informática, eu tinha feito MS-DOS lá, aquele, agora não lembro, Star, como é que é? DB Editor, Express? Não, você não lembra. não era o Sidekick, eu lembro. Star, era edição de texto, Tinha o Sidekick. MS Star, né? E aí eu era no 14 anos para 15. Então, vamos lá, vim para Porto Alegre, fiz curso, então, e aí comecei a trabalhar como auxiliar no CD. Então, eu fazia os backups das máquinas e fazia o carregamento quando tinha alteração de preço dos produtos, eu fazia o carregamento com uma caixinha com 10 disquetes. E fazia o backup da loja no final do dia, aí eu tinha mais 3 caixinhas, que davam uns 30 disquetes, mais ou menos, que era o backup do sistema. A minha felicidade foi quando a gente foi a Rivera, São Gabriel é próximo de Rivera, né? E compramos um zip drive. Aí era a felicidade do auxiliar do CPD, que eu andava só com aquele zip drive lá para cima e para baixo. Então eu Tecnologia da comecei época. assim,
Exatamente. Eu comecei assim, depois comecei a faculdade, né, de tecnologia de informação, mas por conta de uma doença do meu pai eu tive que me afastar, e aí como eu não tinha, São Gabriel tem 3 quartéis, meu professor de redes me disse, não, vai para o exército, a gente precisa, é a área de comunicações, precisa de alguém para trabalhar na época com a migração do software livre. Tinha uma orientação do exército, do Ministério do Exército, que tinha que trocar todos os softwares piratas dos quartéis. Eu trabalhei com essa parte aí do software livre. Fiquei sargento, fiquei 6 anos como sargento do Exército. E aí depois voltei para a programação, já trabalhando com essa empresa que eu tinha começado lá de softwares para supermercados, que é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, já formado, né? E aí, Cigan e agora Sankhya. Legal, legal. Na Cigan, que também é grande, né? E a Sankhya. Outra pergunta aqui, para essa galera nova, assim, o que que tu acha que vão surgir aí de profissões novas, assim, de negócios novos, de Uhum. programas? O que que pode ser substituído, por exemplo, como recentemente foi substituído, por exemplo, as locadoras de filmes, por exemplo, foram substituídas pela Netflix, pela TV a cabo. O que mais tu acha que a internet vai substituir? Quais profissões que tu acha Uhum. que não vão ser mais necessários, que nem o cara do backup não é mais necessário, né? O cara que fazia as Sim. tarefas que tu fazia ali, né, não é mais necessário. E Uhum. tu acha que isso é uma ameaça para essa galera, assim, a extinção de algumas profissões? Ou tu acha que é uma oportunidade para novas profissões? Uhum. Eu vejo mais como oportunidade, sabe? Porque vou levar para o lado do ERP, né? Hoje a gente já nem usa mais o conceito ERP, a gente usa o conceito EIP. O próprio Sankhya já está há um ano e meio quase com o conceito de um EIP e não um ERP. O que, que é a diferença? É a inteligência artificial. Ah, sim. Então, para quem está estudando essa área da inteligência artificial, para mim, eu vejo como futuro mesmo. Já é presente, né? Hoje a gente tem a Bia, não querendo concorrer lá com o Bradesco, acho, que tem a É Bia, da Bia. mas em off a gente cadastrou primeiro, tá? Mas não vamos brigar com o banco, né? Ainda mais a Sankhya querer brigar com o banco por causa de nome de auxiliar ali, né, de inteligência artificial. Mas a gente tem a Bia, que hoje ela já tem situações que o próprio empresário recebe no celular informações em tempo real do sistema. E ainda ela gera sugestões, então, né, baseado na inteligência artificial. Então, e uma das carreiras que eu estou vendo é essa, essa demanda que a gente tem na própria Sankhya de analista de implantação. Hoje a gente já consegue melhorar a questão da interação do usuário, o aprendizado do usuário, e utilizando a inteligência artificial para trazer os manuais corretos para ele, para fazer uma geração num arquivo do SPED, por exemplo. Então, acho que essa figura do analista, que é aquele cara que treina o usuário, que participa do dia a dia ali do levantamento, essa figura eu acho que aos poucos vai ser extinta. O lado bom é que entra o consultor, né? Vai dar mais consultoria de negócio do que exatamente fazer ali a parte operacional para o cliente. Certo. Né? Certo. Então, Isso aí, uma dica que eu dou é a inteligência mesmo, isso aí está sendo um diferencial já nos RPs e até a própria concorrência. Eu falo super bem, fiquei 10 anos na Cigana, é uma empresa que eu gosto muito também, é um software muito bom. Eles também estão com esse conceito de EIP e não vai além da inteligência artificial, né? Porque aí ele também tem interação com outros sistemas, né? sim. Então isso que é o legal, né? Essa fala tua aí tem tudo a ver com a fala do nosso último participante aqui da live, do Eric, que ele falava muito em análise dos dados, né? Fazer alguma coisa com os dados, né? O Big Data, né? Encontrar valor nos dados, né? Minerar os dados e achar alguma coisa relevante. E para chegar nesse ponto aí que você fala de inteligência artificial, é necessário esses dados, né? Então é uma profissão que eu acho que tem futuro também, né?
o analista de dados, ou engenheiro sim, de dados, ou cientista de dados. exato. É muito legal essa questão da inteligência artificial. Então, quem quer seguir com uma carreira de sucesso aí, foque nesse tópico, inteligência artificial, seja na área da educação, aqui o Fábio está falando na área de negócios, na indústria, na fabricação, né? Mas a gente pode aplicar a inteligência artificial na educação, na medicina, em várias outras áreas, né? E tem espaço para todos vocês aí que desejarem estudar. Mais uma pergunta aqui, eu sempre pergunto assim, na área da computação que a gente está aqui, né? A gente nunca escolhe uma coisa e fica fazendo aquela coisa depois da graduação, né? Se você falar com vários profissionais, todos eles vão dizer que eles foram fazendo atividades cada vez diferentes, eles foram trocando as suas tarefas, né? Eu vejo que o Fábio é um exemplo que começou fazendo backup, depois começou a desenvolver e agora está trabalhando nessa área de consultoria, né? De treinamento, de implantação, de análise de requisitos, né? E eu vejo que os profissionais da informática têm essa crescente, né? Cada vez mais habilidades vão fazendo coisas diferentes, né? Não fica fazendo aquela mesma coisa. Dá para dizer que um médico, por exemplo, se forma e fica fazendo aquele atendimento, aquela operação que ele aprendeu na graduação. Diferente de nós da computação, né? Que a gente vai evoluindo as nossas tarefas conforme o passar dos anos. E aí a última pergunta aqui para nós conversar mais um pouco. Até se o Eduardo e Elias quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui, aí eu encerro as minhas perguntas, tá? O que você deseja, Fábio, fazer daqui a 10 anos? Qual a profissão que você gostaria de ter? Ou, de repente, nessa sua profissão, fazer alguma mudança? De repente, melhorar algum processo que você faz manualmente para que ele aconteça automaticamente, utilizando inteligência artificial? Ou, enfim, o que você sonha aí para os próximos 10 anos estar fazendo? Pode querer estar de férias também, fica à vontade em dizer. Pode querer estar aposentado. Aposentado eu acho que é complicado. Eu acho que eu não consigo ficar muito tempo longe ali da atividade. Eu não vejo atualmente assim ficar longe. Então eu penso em continuar a consultoria, mas abrir alguma coisa minha, né? Eu tenho esse conhecimento em outros sistemas, né? Principalmente o Cigan e no Sank, a TOTUS. Então, eu vejo que as empresas têm muita dificuldade quando vão fazer a troca desse sistema. Aí entra o pessoal, o professor que tu mencionou aí, né? Um RFP, né? Montar algum documento para troca de sistemas, etc. Então, eu imagino dando uma consultoria aí numa praia em Santa Catarina para cima aí, né? Lugar bem sossegado, e dando uma consultoria aí remota ou com alguns profissionais aí que eu conheço, iniciaram comigo e que ainda estão trabalhando, a gente trabalhar em conjunto nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que o nosso trabalho permite, né, a computação, esse trabalho remoto, né, esse home office, a computação em nuvem, né, então a gente consegue, né, prestar um serviço remotamente. O William está fazendo uma pergunta, por exemplo, nós Uhum. professores conseguimos continuar o nosso trabalho, né, graças à tecnologia, né, então a facilidade que essas ferramentas nos oferecem, né, podem permitir sonhos que nem você está falando, né, de trabalhar numa praia para grandes empresas que vão estar nas metrópoles, por exemplo, né, ou estar num outro lugar mais tranquilo, longe daquela agitação, daquela poluição, daquela cobrança, mas mesmo assim prestando um suporte de qualidade, né, um suporte que sabe o que tem que ser feito a cada momento, que ajuda a prever erros, prever problemas, né, criar soluções, né, e quando der algum problema, sabe o que tem que fazer. Deixa eu ver a pergunta aqui do William. O que tu quer trocar de emprego, trocar de empresa e pá? Ah, tá. Por que a gente gostaria, por que tu trocaria de emprego, né? O que que tu faz, o que que tu acha que faz os profissionais de computação trocar de emprego? Eu acho que isso é uma coisa natural, né, Fábio? O próprio crescimento do Sim, profissional faz com que ele precise de novos ambientes, né? E não é errado tu sair de sim. uma empresa. Pode ser que o teu tempo naquela empresa foi um ciclo que se completou, né? E aí tu tem que ir para novos desafios, tu tem que buscar outras coisas, né? Eu acho que era mais ou menos essa pergunta do William. William, se não for isso, tu pergunta, tá? Deixar o Fábio falar um pouco. O que tu acha dessa troca Deixa eu ver aqui. de profissão, troca de empresas?
Assim, por exemplo, na questão da Cigan, eu comecei como analista de implantação, depois eu fui para consultoria, fui consultor, eu dava os treinamentos para todos os funcionários novos da empresa, né, por ter um conhecimento generalista, e até depois eu separei uma história legal aí para no finalzinho aí para passar para vocês, para te ver como o consultor tem situações diferenciadas que a gente encontra, né? E aí eu fui para a arquitetura de sistema, dando apoio para o comercial, só que 10 anos de empresa familiar, então tinha toda a questão do crescimento, né? Então não tinha mais para onde crescer nessa empresa. A empresa cresceu bastante, a Cigan, quando eu entrei, era uma empresa que tinha aquele negócio da proximidade com todos, de vestir a camisa mesmo da empresa, e aí, em alguns setores, tu encontra essas dificuldades, né? Principalmente a parte comercial é complicada para a consultoria, porque tem empresas que pensam assim, não, eu tenho que vender o sistema, independente se vai cumprir o projeto, o tempo reservado, o valor. Então, muitas vezes eu fazia uma arquitetura, eu montava um escopo de projeto e o vendedor ia lá e vendia diferente, porque tinha que entrar naquela empresa. Uhum. Então, isso. E aí, quando eu descia para falar com a implantação, né, com meus colegas lá, e eles me diziam, pô, mas esse aqui não tem como implementar nesse tempo que está sendo entregue aqui. E aí a gente ia ver a questão comercial que influenciava. Então, quando veio o convite da Sankhya, né, eu pegava muitas vezes, eu viajava o Brasil fazendo a apresentação do sistema, e sempre pegava a Sankhya na concorrência, né. Então, eu digo, não, mas esse sistema eu tenho que conhecer, porque TOTOS eu já conheço, os demais concorrentes já conheço, o Sankhya eu não conheço ainda. Aí veio a oportunidade de conhecer, e aí eu me encontrei nessa questão de vestir a camisa, fazer algo novo, né, isso foi uma motivação. Então, muitas vezes, pessoal, não é só a questão salarial, tá, é tu estar bem na empresa e tu ter uma missão, assim, que te desafia, um desafio, né. Então, no caso, a troca da Cigan para a Sankhya foi um desafio mesmo, né. Vestir a camisa, fazer, e hoje, com 3 anos, eu sinto orgulho de ver onde nós estamos já e os clientes que nós temos. Hoje a gente tem os 3 principais distribuidores de produtos veterinários do Brasil, aqui da região sul, e são brasileiros, né? São a nível Brasil, estão na nossa carteira, né? Então, empresas que nem a BR Fibra, que foi a maior venda da Sankhya de todos os tempos, a gente vendeu o ano passado, e a nossa unidade tem 2 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em novembro. Conseguiu Então, credibilidade para novos clientes de grande isso, porte, né? Não é fácil. exatamente. Então, é legal isso aí. Tá, mas eu acho que respondeu a pergunta. São os desafios que movem a gente, né? E eu acho que não tem caminho mais natural do que um cara que entra numa empresa quando está começando na graduação, por exemplo, trabalhar numa empresa e quando ele terminar a graduação ele tem que ir para outra, né? Quando ele vai se amadurecendo, é normal que ele vá para outra, porque automaticamente ele vai ter mais a entregar, né? E o patrão muitas vezes vai ter aquela tarefa que tem que ser feita, não tem uma outra posição para o cara, né? Então, empresas que não têm uma diversidade grande assim de projetos e setores diferentes, de times diferentes, é normal que o cara troque de empresa, né? O William perguntou, obrigado William, porque eu acho que é uma coisa que acontece bastante com os profissionais, né? Essa troca de Sim. empresa, até porque é um mercado que não para de crescer, né? Sempre tem vaga para desenvolvedor, sempre tem vaga na área de TI, e é normal essa troca de empresa, hein? Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma pergunta, daí tu já pode encerrar, Fábio. Tu queria mostrar alguma Uhum. coisa, tu falou? Acho que pode mostrar, Fábio. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Para aproveitar a presença Uhum. aí do Fábio. O Fábio trouxe um pouco da visão que nós, professores, não temos, né? A gente não está dentro das empresas, né? Eu trabalhei um tempo assim dentro de empresa e a gente aprende todo dia. Todo dia a gente aprende coisa nova e é uma coisa que faz falta, assim, que eu gostava de fazer.
mas a gente, na medida do possível, traz aí alguns profissionais para colaborar com a gente nesse sentido. Sim. Pessoal, mais alguma E fique à pergunta? vontade, essa questão do EIP também, Marcelo, se quiseres, a gente tem eu fiz para uma outra universidade esses tempos uma apresentação também do conceito e tal. Precisando de algum apoio, a gente tem material bem legal da Sankia mesmo, não puxando tanto para a área comercial, de apresentar o próprio sistema, mas falando do conceito mesmo. Claro que no finalzinho tem um vídeo institucional da empresa, né, Sim. que serve para o marketing, mas é bem legal isso aí. Precisando de conteúdo também, fique à vontade para acionar aí. Tá. Pessoal, Eu da minha vou parte, passar os, pode passar. Da minha eu vou parte era passar os isso. links do YouTube. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar minha tela aqui. Aparece para ti o ícone ou não? Deixa eu te Não, tá tornar. aparecendo, mas eu não sei se vai compartilhar áudio, etc. Então vamos. Uhum. Deixa eu botar aqui. Pessoal que é da minha turma depois pode entrar na sala de hoje, tá? Pra gente ver um pouco ali sobre bancos de dados, tá? Eu deixei o material preparado pra gente explorar hoje, logo depois da fala aqui do Fábio, tá? Ó, conseguiu compartilhar. Vamos ver se eu sou bom. Mas beleza, passa pra mim os links que depois eu coloco ali pro pessoal, Fábio. Os links para cada um olhar daí, cada um pode olhar. E, bom, não tem mais nenhuma pergunta, então, Fábio, em nome da Fevale, eu te agradeço a tua participação e, e para nós é uma honra poder trocar essa ideia, assim, né, sair um pouco da área da academia e um pouco para a área profissional e dar umas previsões, assim, do que vai vir aí para esses alunos, né. Eu sempre falo que vão se formar 20, mas não vão abrir 20 vagas, né. Cada um dos que Uhum. se formam vão ter que criar essas vagas, né, mostrar o seu valor, mostrar para as empresas ali, né, que eles são profissionais que podem colaborar e fazer as empresas irem atrás deles, né? Não eles ficar fazendo currículo e enviando para uns 30 lugares, né? Fazer eles ter o valor e mostrar que eles podem ajudar, né, alguma empresa de alguma forma, né? Então essa é a mensagem que fica e fica à vontade aí para fazer teus encerramentos aí, para a gente aproveitar mais uns minutinhos aí contigo. Já deu meia hora, era o tempo que a gente tinha combinado. Então, desde já te agradeço, tá, Fábio? Parece que parece que deu problema de conexão aqui pro Fábio. O ícone da conexão ficou vermelhinho, acho que é só isso. Deixa eu só ver aqui. Voltou, voltou. Então, eu vou. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, contem comigo, tá? Estou escutando. Tá, beleza. Elias e Foi depois Eduardo. do compartilhamento. Acho que ele compartilhou, ficou sobrecarregado a transmissão. Elias e Eduardo, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu queria agradecer ao Fábio aí, né, pela explanação e nós também ficamos à disposição aí no que precisar, né, de ajudar e avisar os alunos aí também que, encerrando aqui, a gente vai estar indo para a nossa sala da nossa turma lá, tá? Grande abraço aí a todos. Valeu, Elias. Foi a apresentação, bastante Obrigado, legal. obrigado. Comunico aí que os estudantes da 141 podem passar para outra sala depois, a gente continua, mais uma vez, obrigado, então. Beleza. Ô, Fábio, brigadão de novo, tá? Te devo uma aí. Obrigado por compartilhar um pouco da tua história e do teu começo da tua carreira. E valeu pelas dicas aí. E pode ter certeza que a gente vai adotar esses critérios aí, né, de colocar nas nossas aulas aí tópicos sobre inteligência artificial, atendimento ao cliente, que são coisas fundamentais aí para uma carreira de sucesso. Mais uma vez, obrigado. Sucesso aí para ti, Fábio. Uma boa semana aí. Queridos, vamos lá para a nossa sala então. Então tá, eu agradeço o Fábio mais uma vez. Fábio, muito obrigado. Aqui a gente se despede então dessa live sobre carreira na área de TI. E muito obrigado então por assistir esse vídeo. Até o próximo.